o que foi a questão 40? A questão 40 foi uma questão de pegadinha. Vocês precisavam prestar muita atenção no que a questão estava pedindo para poder resolver ela. Está falando assim: seu Coviderson tem que resolver uma equação do segundo grau que a professora Cloroquina passou, mas percebe que ao passar o quadro para o caderno, esqueceu-se de copiar o coeficiente de x. Para resolver a equação, registrou-a da seguinte maneira: 4x² mais ax mais 9 igual a 0. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução, e esta era positiva, conseguiu determinar o valor de A, que é. Tá. Então, a gente tem a seguinte equação: 4x² mais ax mais 9 igual a 0. Ele me falou que essa equação ela tem apenas uma raiz, um valor de raiz, e dessa forma a gente tem que descobrir qual que é o valor de A, sabendo que esse valor que ela tem de raiz é positivo. Então, beleza, galera. Ó, primeira coisa, se ela vai ter uma única raiz, na verdade são duas, né? Mas a gente só tem um valor para a raiz, o meu delta, ele obrigatoriamente tem que ser igual a 0. Então, a partir disso, a gente já pode colocar aqui o termo b ao quadrado, no caso, a ao quadrado, menos 4 que multiplica 9, tem que ser igual a 0. Certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144. Esse valor está negativo, eu já vou passar para o outro lado, positivo. Então, quer dizer que o A pode ser mais ou menos 12. Tá? Aí o que acontece? Vocês leram aqui, ó. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução e esta era positiva, qual que é o valor de A? Aí vocês foram marcar que A valia 12. Tá? Só que o A, ele não é a raiz da equação, ele é o coeficiente. A gente tem que achar qual que é a raiz da equação e para qual desses valores de A, ou 12 ou menos 12, que a gente vai ter essa raiz positiva. Colocando esses valores aqui, no lugar de A, a gente tem duas opções. Primeiro, ou vai ficar 4x² mais 2x mais 9 igual a 0, ou vai ficar 4x² menos 12x mais 9 igual a 0. E aí a gente tem que ver para qual desses dois valores de A gente vai ter uma única raiz e essa raiz vai ser positiva. No caso dessa primeira equação aqui, a gente já sabe que o delta vai ser 0, porque a gente já calculou ele lá atrás. Então já vamos direto para a fórmula de Bhaskara. O x, então, ele vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, que era 0, sobre 2a, que é 2 vezes 4. Beleza? E aí vai ficar menos 12 dividido por 8, vai dar menos 3 sobre 2, simplificado. Eu acho que teve gente aí que eu mandei a resposta, eu esqueci desse 4 aqui, ó. Acho que foi para duas pessoas que eu mandei a resposta, da aluno privado, esqueci desse 4, mas a resposta é isso. Menos 3 sobre 2. E aqui, nessa equação, a gente vai ter x igual a menos 12, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Isso aqui vai ficar menos que multiplica menos, fica mais. E aí a resposta vai dar positiva. Ou seja, só quando A vale menos 12 é que a gente vai ter a nossa resposta como sendo positiva para x. Quando A vale 12, a nossa raiz fica negativa. E ele falou que nossa raiz tem que ser positiva. Por isso que o A só pode valer menos 12. Aí a Ana Luísa me perguntou, por que mais ou menos? Mais ou menos onde aqui?
Ah, tá, na raiz. Na raiz você está falando isso aqui, né? Ah, tá. Ó, por que mais ou menos? Porque toda vez que você tem... Isso aqui eu já expliquei para vocês. Aqui eu estou tirando a raiz de 144. A raiz de 144 é 12. Obrigatoriamente 12. Só que, quando você tem uma equação de segundo grau, você tem dois valores para ela. Você tem o positivo e o negativo. Por quê? A gente sabe que menos 12 ao quadrado é igual a 144. E a gente sabe que o 12 ao quadrado também é 144. Então, por isso que a gente tem que assumir que as duas possibilidades são verdadeiras. Porque eu posso colocar tanto o 12 aqui ao quadrado para dar 144, para fazer essa equação ser verdadeira, quanto menos 12, porque menos 12 ao quadrado também vai dar 144. Tá? A resposta de toda equação de segundo grau, ela sempre vai ser mais ou menos a raiz daquela coisa. Se eu tenho, por exemplo, que x ao quadrado é igual a 36, o x ele vai ser mais ou menos a raiz de 36, que é 6. Então, o x é mais ou menos 6. Sempre assim, porque em uma equação de segundo grau, repare, eu não estou falando que a raiz de 144 é mais ou menos 12. Eu estou falando que a equação de segundo grau, ela tem valores positivos e negativos. Ok? Então, perfeito. Aí, essa aqui foi a questão 40. E por isso que ficou menos 12 como resposta. Tem a 38 também, né? 38 é qual? Questão 38. Uma mesa de massa total é essa? Acho que Hannah, Clara que tinha me pedido para fazer. Foi isso mesmo, Clara? Viu? Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu tirar print. Ô, Daniel, me desculpa, velho. Mas eu tenho a foto dela. Eu te mando. Se ninguém tiver tirado a foto ou o print. Tá. Deixa eu ver aqui, claro. Uma mesa de massa total medindo 32 quilos foi construída utilizando-se dois materiais, madeira e aço. Na confecção desse objeto, foi gasto o mesmo valor na compra de cada material. Questão boa essa, viu? Sabendo que o custo de cada quilograma de aço foi um terço do custo de cada quilograma de madeira, qual a quantidade de aço utilizada na construção dessa mesa? Ok. Então ele falou o que para a gente? Ele falou que a gente tem uma mesa construída com aço e com madeira e que a soma dos pesos das duas dão 32 quilos, né? Uma mesa de massa total medindo 32 quilos foi construída utilizando esses dois materiais, madeira e aço. Então, questão 38. Eu tenho aqui a madeira, eu tenho aqui o aço, e eu sei que o peso total deles dá 32 quilos. E ele também me falou que na confecção desse objeto foi gasto o mesmo valor na compra de cada material. Sabendo que o custo de cada quilograma de aço foi um terço do custo de cada quilograma de madeira, tá? Um terço. 1 quilograma de aço é igual a um terço do custo de cada quilograma de madeira. O custo de cada quilograma de aço é um terço do custo de cada quilograma de madeira.
qual a quantidade de aço utilizada na construção dessa mesa. Tá fácil de resolver. Quando você terminar, deixa um tempinho para poder tirar print, por favor. Ok, Fernandinho. Então aqui a gente tem que o peso dos dois somados dão 32 quilos e o aço custa 1/3 do custo da madeira. Perfeito. Aí agora é só substituir. Se o meu aço é 1/3 da madeira, a gente pode pegar essa madeira e colocar aqui no lugar do aço. Então a gente vai ter madeira mais 1/3 da madeira, dando 32. Consequentemente, somando madeira com 1/3 de madeira, a gente tem um mínimo, vai ficar 3M mais 1 igual a 32. 4M é igual a 32 vezes 3. O 3 a gente passa para lá multiplicando. E o 4 a gente passa dividindo. 32 vezes 3 dividido por 4. Posso cortar a madeira. Esse aqui é o peso, né? Isso. A madeira pesa 24 quilos. Se a madeira pesa 24 quilos, qual que vai ser o peso do aço? O aço vai... madeira mais aço igual a 32. Aço é igual a 32 menos a madeira, que é 24. Então, o aço é igual a 8 quilos. Depois que ele perguntou, qual a quantidade de aço utilizada? 8 quilos, letra A. Luiz, Oi. então no gabarito tá 24. E aí eu marquei 8. Sabendo que o custo de cada quilograma de aço for 1/3 do custo de cada quilograma de madeira, qual a quantidade de aço utilizada na construção dessa mesa? A resposta vai ser 8 mesmo. Será que eu coloquei a resposta como a madeira? Resposta letra A. Vou mudar lá no gabarito. Eu te mandei no WhatsApp só para você ver que no gabarito tá letra C. Oi? Eu te mandei no WhatsApp só para você ver que no gabarito tá letra C. Mas no caso seria letra A. Entendi. Tá. Ela vai ficar como letra A. Eu fiz essas questões tão direitinho. Mais alguma dúvida? Questão 38, questão 40. A 39 deve ser minha também. Estava falando o que nela? Um abrigo de animais, conseguiu? Parará, parará, parará. Sim, ela é minha. Na questão 39 está falando assim. Um abrigo de animais conseguiu resgatar X animais em um mês. A partir do segundo mês, 12 foram devolvidos a seus donos, 32 foram adotados e o restante, que corresponde a 3/7 do total de acolhidos por essa instituição nesse período, permaneceram em treinamento para a futura adoção. A partir desses dados, podemos afirmar que o número total de cães resgatados por esse abrigo inicialmente foi de quanto? Então tá bom, a gente resgatou uma certa quantidade de animais, e aí a partir do segundo mês a gente devolveu 12 e 32 foram adotados, certo? Então a quantidade que saiu dos que eu tinha resgatado inicialmente foram 44, 12 mais 32. 44 foram embora. E os que ficaram, que correspondem a 3/7 do total, permaneceram em treinamento. Então ele está perguntando para a gente qual que é o número total de cães. Essa está fácil, por quê? Se o que ficou foi 3/7, quantos que foram embora? A gente tem um total
Vou fazer ela aqui no cantinho, que ela é pequenininha. A gente tem um total, que é 1. E desse total, a gente tem 3 sétimos que ficou. Se de um total a gente tem 3 sétimos, os que foram embora representam 4 sétimos. Basta tirar o mínimo, 7 menos 3, 4 sobre 7. Então, se a gente tem que 4 sétimos foram embora, e esses 4 sétimos representam 44, 4 sétimos do total representam 44 animais, a gente sabe que o total de animais vai ser 44 vezes 7, o 7 está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, o 4 multiplicando passa dividindo. Aqui fica 11, x igual a 11 vezes 7, 77 animais ao todo. Aí a gente tinha como letra E. Faz a 25 de física, por favor. Ai, meu Deus. Luiz, o custo do aço é menor, então dá para comprar mais. Mesmo valor na compra de material. A quantidade de razão. Gente, eu não estou conseguindo pensar nela, não. De fato, o gabarito está certo. Gente, como é que eu resolvi essa questão? Mesa de massa total de Ô Luiz, coloca Oi? 4 incógnitas. Coloca 4 Incógnitas. 4 incógnitas? X o preço de aço, Y o preço da madeira, A quantidade de aço e M a quantidade de madeira. Aí vai ficar AX em Y e X é igual a Y sobre 3. Volta aí, como é que você fez? X é o preço de A, Y é o preço de M. A é a quantidade de aço e M é a quantidade de madeira. Aí fica AX igual a MY e X igual a Y sobre 3. X é preço de A, Y é igual a preço de M. O que mais? A é a quantidade de aço e M é a quantidade de madeira. Isso? Isso. Certo. E daí? AX igual a X igual a Y. Não, AX igual a MY. AX igual a quê? MY. MY. E embaixo X a Y sobre 3. Embaixo, Y. X igual a Y. Ah, tá, um terço de Y.
preço de A, um terço do preço da madeira, e a multiplicação entre os dois igual. Isso. E A, por exemplo, igual a 32. Isso? Isso. Esse é Mas como que a gente vai resolver com essas quatro incógnitas? substitui tudo na primeira. Onde está X, você tem o valor de Y ali. A vezes um terço de Y. Uhum. E aí, ao invés de A, você coloca 32 menos N. Entendi. Aí no final dá Y. Então a gente vai ter aqui A vezes um terço de Y igual a M vezes Y, corta Y com Y, A sobre 3 igual a M. E aí, a soma dos dois é igual a 32, a gente tem que o M é igual a mais A sobre 3 é igual a 32. Isso, né? E aí você vai encontrar A igual a 24 aqui. Não 8. De fato, eu não considerei isso aqui, ó. Na confecção desse objeto foi gasto o mesmo valor na compra de cada material. Tinha que ter isso mesmo. A quantidade de aço vezes o valor que eu pago no aço é igual à quantidade de madeira vezes o valor que eu pago na madeira. E aí, consequentemente, a madeira vai ser 32 menos 24. Madeira igual a 8 quilos. É isso mesmo. Não, não vai ter anulação, não. Se ela tá certa. Não tem, Olete. Infelizmente, não. Na verdade, nem as outras de matemática eu tenho, quanto mais as de física. Mas é isso aqui mesmo, galera. Eu tinha feito ela, estava certinha. Foi agora mesmo que me deu essa confusão aqui. Desculpa aí. Perdão. Tá. Além dessa aqui, teve mais alguma dúvida? Além da 38, 39, 40? Não, né? Na minha prova também não teve, não, né? Apesar de vocês terem colado a prova inteira. Provavelmente só uma pessoa fez de cada sala e passou para todo mundo, porque as questões da mesma sala estavam totalmente idênticas. Vocês... Tá, ótimo. Então, beleza. Para hoje, que absurdo, as perguntas eram as mesmas. Que é, Luiz? Gente, não deu tempo ainda de tirar print. Ó, matemática não existe escola, se o cálculo não for aquele, tá errado. Ô, Alice, me desculpa, velho. Perdão. Tem isso, eu fico na frente.
Teorema de Tales. Iniciaremos agora. Eu não vou nem comentar sobre essas aulas, essas escolas, não, porque a aula está sendo gravada, né? Mas que teve pra caramba, teve. Foi uma vergonha. Vamos lá. Teorema de Tales. O que está falando no Teorema de Tales, pessoal? Vamos relembrar essa matéria de novo aqui. A gente já viu lá atrás. Luiz vai no WhatsApp, porque eu te mandei as questões de física. Ô, Leti, eu até queria fazer, mas eu não posso, né? Luiz, por favor, é porque, por exemplo, o Luiz, da última vez, Luiz não, Otávio, ele não fez a questão, tipo, ele não fala, entendeu? E, tipo assim, a gente fica sem entender depois. Tá. Assim que acabar a aula, eu vou dar uma olhadinha lá e aí eu gravo a explicação para vocês, tá bom? Eu não tenho esse poder não, Ana. Eu não consigo parar de gravar, não. Mas aí eu olho lá, logo depois da aula eu olho e aí eu gravo a resolução dela para vocês. Aí vocês mandam lá no grupo seus. Teorema de Tales. Pessoal, a gente viu lá atrás aquela coisinha bonitinha das duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Acho que todo mundo lembra disso, né? Beleza. Ótimo. O que são duas retas cortadas por uma transversal? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente tem, por exemplo, uma reta T1, uma reta T2, cortadas por uma reta R1. Certo? Beleza. O que o Teorema de Tales nos fala? Que a partir do momento que você acrescenta mais retas paralelas e acrescenta mais retas transversais, você pode relacionar segmentos formados por essas retas. Como assim? Aqui a gente tem duas retas paralelas e uma reta transversal. Se eu tiver mais uma reta paralela, T3, e mais uma reta transversal, R2, essas minhas duas retas transversais, elas vão ter pontos em comum com as retas paralelas. Eu vou chamar esses pontos aqui de A1, porque é o da reta 1 com a reta T1. Aqui de A2 e aqui de A3, porque está ligando com a reta T3. E da mesma forma, aqui eu vou ter um ponto B1, aqui eu vou ter um ponto B2, aqui eu vou ter um ponto B3. Como no Teorema de Tales a gente não tem limite, eu posso colocar infinitas retas aqui para baixo, paralelas, assim como também infinitas retas transversais. E aí, para a gente não precisar escrever infinitas, né, até porque não tem como, a gente coloca uma reta paralela qualquer, que vai formar um ponto A qualquer, AN, e que vai formar um ponto B qualquer, BN. Beleza? Isso aqui é o Teorema de Tales. Ele me fala que, a partir do momento que eu tenho, a partir de três ou mais retas paralelas, cortadas por, agora, duas ou mais transversais, a gente vai poder relacionar elas. E como que a gente vai poder relacionar elas? A gente tem dois tipos de relação. Entre os mesmos pontos de uma reta paralela, então a gente vai chamar isso de pontos correspondentes. Quem são os pontos correspondentes? São os pontos que pertencem a uma mesma reta paralela. Nesse caso específico aqui, a gente tem o ponto A1 correspondente ao ponto P1,
A1 com B1, o ponto A2 correspondente ao B2, A3 correspondente a B3 e por aí vai. Isso são pontos correspondentes, pontos que pertencem à mesma reta paralela, tá? E a gente também tem os segmentos correspondentes. São as duas correlações que a gente tem no Teorema de Tales. Segmentos correspondentes. O que são segmentos correspondentes, galera? São segmentos limitados em cada reta transversal por pontos correspondentes, tá? Se a gente tem, por exemplo, aqui, ó, esse segmento aqui, ele está limitado por quem na reta R1? Por A1 e A2. Ele vai se relacionar com quem? Com quem estiver na outra reta, também limitado pelos pontos correspondentes. O ponto correspondente a 1 é o ponto B1, o ponto correspondente a 2 é o B2. Então, o segmento formado por essa limitação entre eles vai se relacionar com o segmento formado pela limitação entre B1 e B2. Assim como, se eu tenho um segmento formado entre A1 e A3, ele vai se relacionar com quem? Com o segmento de B1 até B3. Se eu quero de A2 até AN, eu vou pegar o segmento de B2 até BN. Entenderam? Então, o segmento correspondente vai ser o segmento limitado pelos pontos correspondentes em cada uma das retas transversais. Luiz, eu estava na sua aula agora, mas minha o quê? Não sei o que você falou depois disso. Deve ter sido minha internet caiu, parará, parará, parará. Tenta voltar aí que nós estamos errados. Entendeu, galera? Eu vou até escrever isso aqui. Segmento correspondente são os segmentos limitados em cada reta transversal por pontos que sejam correspondentes entre si. Por pontos correspondentes. Então, se a gente tem, por exemplo, o segmento que vai de A1 até A2, isso é o segmento de A1 até A2, ele vai se relacionar com o segmento que vai de B1 até B2. Ou, por exemplo, o segmento que vai de A2 até A3 se relaciona com o segmento que vai de B2 até B3. E por aí vai. Ok? Isso na prática fica bastante fácil da gente ver. A gente já chega lá. E como que a gente faz essa relação entre os segmentos? Da mesma forma que a gente está fazendo com a semelhança de triângulos. Se você tem uma relação entre dois segmentos, essa relação vai me dar uma razão que sempre vai ter uma mesma constante. Então, eu vou poder falar o seguinte, que o meu segmento A1, A2, dividido pelo que se relaciona com ele, B1 até B2, ele vai ser exatamente igual, ou seja, vai estar gerando sempre uma constante que vai de A2 até A3 sobre B2 e B3, que também é igual, por exemplo, a outro segmento aí, A1 até A3, sobre B1 até B3, e isso tudo, ele vai ser sempre igual a um K, a uma constante, assim como a gente viu lá em semelhança de triângulos. Beleza? Toda vez que você relaciona dois segmentos que são correspondentes, isso vai te dar uma constante, sempre o mesmo valor. Ok? Tira print disso aqui. Agora eu lembrei de falar. Yeah! O que mais que chegou aqui? Tá.
Ok, posso apagar. Vou apagar só esse lado de cá. Fiz uma bagunça. Nossa Senhora. Tá. Para quem não lembra, como que isso vai se aplicar, então, em questões? E a gente vai ver que é bastante simples. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, exemplo 1. Tenho três retas paralelas. RST, tanto faz o nome, eu estou querendo. Eu só estou copiando, geralmente. Geralmente a gente sempre coloca nomes de retas S, R, T. 5x menos 3, 3x menos 1. Cinco x menos 3, 3x menos 1 e 21 e 14. Dentro da matéria de teorema de Tales, então, a gente vai lidar constantemente com problemas desse tipo, onde ele vai querer que você encontre qual que é o x, sabendo que a gente vai ter que relacionar os segmentos entre as retas paralelas. Como que a gente vai fazer essa relação? Bom, o segmento que vai desse ponto até esse ponto, ele se relaciona com quem? Com o segmento que vai desse ponto até esse ponto. Então, para poder resolver uma questão dessa aqui, fica bastante fácil. Basta a gente pegar e falar que 5x menos 3 sobre 3x menos 1 vai ser igual, porque a gente sempre vai ter a mesma relação, gerando a mesma constante, igual a 21 sobre 14. Aí realmente facilita muito para a gente resolver. Como? Multiplica cruzado, a gente vai ter 14 que multiplica 5x menos 3 é igual a 21 que multiplica 3x menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente tem 70x menos 42 é igual a 63x menos 21. Posso trazer o 63x para cá, vai ficar 70 menos 63. Eu já vou colocar a resposta final como 7. E esse menos 42 vai para o outro lado positivo. E aí ele vai mais 42 com menos 21, fica 21 positivo. O x só pode ser igual a 3. A gente resolve a questão com bastante facilidade. Aí se ele quiser saber na questão qual que é o tamanho do segmento, só substituir. Se a gente achou que o x vale 3, esse segmento aqui vai medir quanto? 5 vezes 3, 21, menos 3, 18. Então, esse segmento aqui vale 18. E, consequentemente, esse segmento aqui vai valer 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Beleza, pessoal? Teorema de Tales é isso. Vamos ver outro exemplo aqui? Ver se a gente acha alguma coisa mais legal. Ó, abram seu livro, por favor, na página 120, questão 14. Tornadana. Bicho, falta só. Já tá faltando 10 minutos.
De hoje para amanhã eu vou passar uns exercícios para vocês. Vou deixar lá no Classroom uma listinha para vocês fazerem para amanhã. Não é tarefa não, não vai valer ponto não. Mas é interessante que vocês tentem fazer para que vocês me tragam dúvidas amanhã. Não, gente, não tô passando lista de exercícios não. É só quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer, não precisa fazer não. Mas para que vocês tenham dúvidas para me apresentar amanhã. Ok? Eu vou fazer a chamada rapidinho aqui. Assim que eu achar minha folha. Achei. O meia filme, como que tem dúvida sem saber a matéria? Vou falar nada com você não, Ana. Agatha? Alexandre? Alice? Presente. Ana Júlia? Ana Júlia. Desculpa, Ju. Ana Luísa Taide? Ana Luísa Mendes? Presente. Arthur? Clara Gomes? Presente. Clara Pimenta? Presente. Fernanda? Gustavo? Guilherme? Presente. Gustavo? Presente. Henrique? Isabela? Manuel? Pode sair. Quem já respondeu presente pode sair. João Emanuel? Presente. João Gabriel? Presente. João Matheus? João Pedro? João Vitor? Júlia? Laura? Luísa, 14 está na lista? Tá. Ela vai estar também. Júlia não me respondeu. Não. Ah, Júlia respondeu agora. Luísa? Maria Clara? Maria Eduarda Dornelles? Maria Eduarda Xavier? Maria Fernanda? Ah, não, Maria Fernanda, ela me falou que não ia poder. Maria Luísa? Matheus? E Tainá. Da Saturno agora, Ana Flávia? Presente. Carol? Clara? Cláudio? Presente. Daniel? Presente. Gabi? Giovana? Ana Maria? Ana Vanderbach? Presente. Júlia? Letícia? Presente. Luísa Pereira? Presente. Maria Cecília? Maria Luísa do Prado? Maria Luísa Nobre? Mariana? Marina? Matheus Augusto? Repetindo Brown. Matheus? Presente. Matheus Donato? Presente. Nicole? Pedro Henrique? Pedro Ramos? Rafaela? Tiago? Pedro Ramos? Tiago Vitor Emanuel? Presente. E Vitor Hugo. Ótimo. Muito obrigado, galera. See you tomorrow.
Fique com Deus. Abraço. Falou.